Olá, bom dia. Eu sou o João Lucas e eu vou falar um pouco sobre o realismo. O que é? O realismo é um movimento artístico e literário que surgiu na Europa, especialmente na França, em meados do século XIX, como uma reação ao romantismo. Diferente do romantismo, que enfatizava a subjetividade, a emoção e o idealismo, o realismo buscava representar a realidade de maneira objetiva e fiel, retratando a vida cotidiana, as classes sociais mais baixas e os problemas sociais com precisão, sem idealizações. Na literatura, autores realistas como Machado de Assis focavam em personagens comuns, explorando suas vidas, conflitos morais e questões sociais, geralmente em cenários urbanos. O estilo é marcado pela análise detalhada das condições sociais e psicológicas dos personagens. Nas artes plásticas, artistas procuravam representar cenas da vida cotidiana, evitando temas mitológicos ou heróicos e preferindo retratar trabalhadores camponeses e a natureza da forma crua e autêntica. O objetivo principal do realismo é mostrar o mundo como realmente é, sem romantização ou exagero, oferecendo uma visão crítica da sociedade. Quem o criou? O realismo não foi criado por uma única pessoa, mas desenvolvido como um movimento coletivo por vários artistas e escritores que compartilharam o desejo de representar a realidade de forma mais objetiva e crítica. No entanto, algumas figuras são fundamentais para o surgimento do movimento. Na literatura, o francês Honoré de Balzac é considerado um dos precursores, com sua vasta obra que retratava de forma detalhada a sociedade francesa de sua época. Sua série de romances é um exemplo disso. Nas artes plásticas, o pintor francês Gustave Courbet é frequentemente citado como o principal fundador do realismo. Suas pinturas retratavam cenas de vida cotidiana e camponesa, recusando os temas idealizados típicos do romantismo. Essas figuras foram essenciais para moldar o realismo como uma resposta crítica às tendências românticas da época. Em que ano deu início? O movimento realista teve início por volta da década de 1840, tanto na literatura quanto nas artes visuais. Ele ganhou força ao longo da década de 1850, especialmente após a publicação das obras importantes, como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, que é frequentemente considerada um marco do realismo literário. Nas artes plásticas, o marco inicial costuma ser identificado com a exibição da pintura O Enterro em Ornans, de Gustave Courbet, em 1850, que causou controvérsias por retratar de uma cena comum de forma monumental e sem idealização. Portanto, o realismo começou a se consolidar entre 1840 e 1850, como uma reação direta ao romantismo e à idealização da sociedade e da natureza que dominavam o período anterior. Origem do termo. O termo realismo surgiu na França, por volta da metade do século XIX, para descrever a nova abordagem artística e literária que procurava representar o mundo tal como ele é, sem idealizações. Ele foi usado pela primeira vez em contexto crítico por volta de 1850, relacionado às obras do pintor francês Gustave Courbet. No campo literário, críticos e escritores começavam a usar o termo realismo para descrever obras que se concentravam em retratar a vida cotidiana de maneira fiel, como as de Honoré de Balzac e Gustave Flaubert. Aqui nós temos algumas fotos para retratar o que é o realismo.